Por favor, o menino de 16 anos acabou de acontecer uma reviravolta no caso. Antes era só por dinheiro, agora, pelo jeito, ele aproveitou uma suposta motivação. A mãe vai falar comigo já já, que a mãe teria sido estuprada pelo pai durante 6 anos. História estranha, né, gente? Sim. 6 anos, a mulher não ia denunciar a polícia, a família, ninguém ia fazer nada? E aí, ele agora, com 16 anos, se vinga do próprio pai. Vamos ver a reportagem. Foi uma denúncia anônima que apontou o filho como suspeito. Ao ser localizado, ele confessou ter usado uma espingarda para matar o pai com tiros na cabeça e nas costas. O corpo foi enterrado em uma área rural. O próprio adolescente levou os agentes até o local. Os investigadores também descobriram que ele teria recebido ajuda de 2 amigos de 20 e 21 anos para esconder o cadáver. O desaparecimento foi registrado por uma das filhas, que procurou a polícia para relatar que não conseguia mais contato com o pai. Mauro Kipper Miotti, de 56 anos, estava sumido havia mais de 10 dias. Mas, segundo as investigações, o crime aconteceu bem antes. Desde o primeiro momento, os policiais suspeitaram das contradições do filho adolescente. Segundo a Polícia Civil, os 2 rapazes negam envolvimento no homicídio, mas foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. O menor, por sua vez, contou para a polícia que o relacionamento dele com o pai era marcado por muitas discussões, um relacionamento extremamente conturbado. Segundo os investigadores, o crime foi motivado porque o adolescente queria ficar com a borracharia da família. O detalhe mais chocante para os investigadores foi a frieza com que o adolescente agiu depois do crime. Segundo o delegado, ele continuou a rotina como se nada tivesse acontecido, chegando a se passar pelo pai em negócios e tratativas na borracharia. Ele planejou esse crime. Depois que ele executou o pai, ocultou o cadáver, ele seguiu como se fosse um empreendimento de grande sucesso. Ele matou o pai, enterrar numa cova rasa e seguir tocando a empresa como um grande empreendimento, né? Agora isso aqui é meu, eu vou gerir dessa forma, eu vou rentabilidade, vou tirar dinheiro daqui, vendo isso, negocio aquilo. Ele bateu um veículo, ele tomou a responsabilidade de consertar esse veículo. É tudo um empreendimento perfeito, como nada tivesse ocorrido, inclusive viagens, festa, consumo de drogas também, conjugado com a administração da empresa, né? Tudo junto, consertava pneus, atendia clientes, tudo normal, né? Vida que segue, né? As investigações mostraram que a arma usada no crime foi adquirida pouco antes do homicídio, o que levanta ainda mais dúvidas sobre um plano premeditado. Testemunhas também confirmaram que o jovem chegou a demonstrar interesse em ficar com a borracharia nas semanas que antecederam o crime. Agora a Polícia Civil tenta descobrir a real motivação para o crime. De um lado, o menor que alega ter agido por um forte impulso, no calor da emoção após uma discussão com o pai. De um outro, elementos que indicam uma ação extremamente planejada, com a compra de uma espingarda e a participação de 2 jovens na ocultação do cadáver. O caso mobiliza a população de Santana do Livramento, cidade com pouco mais de 80 mil habitantes, no Rio Grande do Sul. Moradores relatam a surpresa de descobrir que um rapaz tão jovem pode ter elaborado um crime desta natureza. A cidade, localizada na fronteira com o Uruguai, foi marcada por um dos episódios mais cruéis dos últimos anos. O adolescente segue apreendido e está à disposição da justiça. O inquérito reúne provas, depoimentos e a confissão do menor. Os amigos continuam presos por ocultação de cadáver. Resta agora à justiça definir a responsabilidade e as penas cabíveis a cada um. Uma tragédia que expõe conflitos familiares, interesses e a frieza de um plano macabro. Um pai executado pelo próprio filho e uma investigação que ainda deve revelar novos detalhes sobre a motivação do crime. Muito bem, nós vamos ouvir agora o delegado do caso. Eu estou esperando o momento certo, a gente vai ouvir daqui a pouco a mãe, para ver se ela vai dizer que é verdade esse segredo que ela teria escondido durante anos e que o filho pode ter se vingado do pai agora. Será que ele aproveita o motivo que a mãe revela para ele?
para acertar as contas, para se vingar do pai e ao mesmo tempo ficar com patrimônio? Ou essa desculpa do possível estupro que a mãe sofreu é apenas um pano de fundo para essa situação, o que na verdade ele queria era o dinheiro? Por isso que é muito importante o depoimento da mãe, é muito importante analisar também de forma periférica, não só o verbalizado no depoimento, mas toda a atuação comportamental da mãe em relação ao que aconteceu. É muito fácil agora colocar uma vítima pregressa, passada, para que possa, então, justificar um crime tão horrível e hediondo que é um extermínio de um pai. Então, realmente, agora a Polícia Civil aí no Sul vai ter que trabalhar de forma dobrada para buscar a verdade dos fatos do que ocorreu. Quem é a melhor pessoa para nos falar isso agora é o delegado do caso. Acho que é o doutor Adriano. Vamos ouvir. Pode cortar lá para o doutor Adriano. Vamos ouvir já a mãe. Então, as investigações continuaram, deram continuidade esse trabalho da Brigada Militar e o adolescente aqui, ele admitiu a autoria e contou detalhes como esse crime ocorreu, relatando, inclusive, apontando que mais outros 2 sujeitos auxiliaram na ocultação do cadáver. Essas investigações continuam, mas durante a noite mesmo a Polícia Civil prendeu também esses outros 2 sujeitos que participaram aí da ocultação do cadáver. Então, foi formalizada a apreensão desse adolescente e a prisão em flagrante das duas pessoas. Tem o motivo do crime já e ele assumiu a autoria do crime? Ele assumiu a autoria do crime, contou detalhes como o fato ocorreu e a motivação pelo contexto. Ele foi patrimonial, né? Ocorreu um latrocínio. Delegado, é possível que a partir do que se foi apurado até aqui, com participação desses 2 indivíduos maiores, esse crime tenha, além da motivação apontada por ele, outra motivação ligada a organizações criminosas, até porque o veículo que pertencia ao pai, segundo ele, foi entregue a uma organização na cidade de Ribeira? Olha, o crime em tese, as investigações serão exauridas, nós vamos esclarecer todas as razões do crime e todos que participaram do evento criminoso. Isso aí, a investigação vai esclarecer tudo isso aí. Mas, no momento, nós temos que foi um crime patrimonial, um roubo com resultado morte. O adolescente matou o pai, deu um tiro na região, na nuca do pai, abateu a vítima, no final do dia ele ocultou o cadáver. Chama 2 comparsas e oculta o cadáver. Essa investigação continua, nós vamos esclarecer a participação de cada um e os porquês desse crime. Delegado, além das prisões que já Estão vendo que tudo aconteceu no mesmo dia e ele teria contratado, inclusive, a namorada para tocar os negócios do pai junto com ele. Vamos ouvir. Na semana nós fechamos um procedimento que foi aqui no outro latrocínio, né? Inicialmente apresentaram 2 pessoas participando do crime, no final nós fechamos um procedimento com 17 pessoas envolvidas na participação do crime. Então, esse aqui também não é se afastar a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas. Eu digo, naquele crime nós falamos que íamos exaurir todas as investigações e aqui também nós vamos esclarecer o fato, as motivações, os porquês, né, e como e quem participou desse crime. Delegado, algum relato do filho de algum abuso por parte do pai, abusos de alguma forma? Olha, essa é uma justificativa. Eu vou conversar agora com o delegado, o doutor Adriano Linhares, é o delegado do caso. Ele e a sua equipe tiveram muita habilidade para esclarecer esse caso em tempo recorde. Delegado, o senhor me ouve? Boa tarde, parabéns aí pelo trabalho no Rio Grande do Sul. Oi, delegado, o senhor me ouve? Sim, estou ouvindo. Delegado, parabéns pelo trabalho aí nesse inquérito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nos chegou agora uma informação de que esse menino teria matado a mãe para vingar a mãe do estupro cometido pelo próprio pai contra ela durante anos. Essa informação procede? Não procede. Ele matou para vingar o estupro, matou o pai, né, que diz, né? Não procede. Ocorreu o estupro, de fato, ocorreu. Ele morava com o pai há 3 anos, né? Ele não morava com a mãe, ele morava com o pai dele, né? Ele tinha
a proteção do pai, era quem o sustentava, quem o mantinha, né? E não era com a mãe que ele morava, que ele vivia, o convívio dele ultimamente era com o pai. Então, é fora do contexto, não se explora isso aí de forma alguma, não tem nenhuma especulação nesse sentido. É o sentimento da mãe, né? Ela, quer não, é o filho dela, é o que sobrou dela, né? Então, ela vai procurar proteger esse filho, né? É um comportamento natural dela como mãe, mas é de se destacar que ele morava há 3 anos com o pai, né? Essa preocupação era tão severa da mãe porque ela não estava com o filho lá ao lado dela. Um contexto ali, ela já falou, deu um depoimento ali para nós, um pouco diferente quanto ao comportamento dele lá na cidade de Palmeiras das Missões e as razões por que ele veio morar aqui na fronteira com o pai dele, né? E ele é frio, delegado? Como é que é? Como? Ele é frio, ele assumiu tudo, ele é frio, ele chora? Assumiu tudo, tranquilamente, assumiu a autoria do crime, contou detalhes, relatou detalhes para nós, bem tranquilo, frio mesmo. Nível de empatia pelo próximo, pelo ser humano, né, é baixíssimo. A prova disso aí são os atos dele, né, o que ele fez depois do crime, né? Qual foi a conduta dele depois do crime? Praticou o crime que ele foi fazer festa. Ele foi evento festivo, foi viajar, passear, curtir com a namorada, arranjar outra namorada, curtir com os amigos dele, com as parcerias dele, né? Esse foi os passos seguintes do que ele fez após matar o pai, né? Então não se discute aí qualquer possibilidade de justiça, de fazer algo para proteger alguém. Isso aí, inclusive, é da própria inteligência dele. É um rapaz bastante inteligente, com capacidade de inteligência bem elevada, e ele argumenta, ele terceiriza, até porque se ele não terceirizar essa morte, colocar que é para proteger alguém, a sociedade não aceita, ele sabe disso aí. A sociedade não compactua com isso aí, com esse tipo de violência. Perfeito. E como ele será aceito na sociedade? Ninguém vai aceitar ele. Então ele é inteligente, ele conduz uma massa aí de até jovens que trabalham, que convivem com ele, né? Tá certo. Delegado, desse ambiente dele. Parabéns aí pelo trabalho, pelo desafio. Eu vou falar com a mãe daqui a pouco. Um abraço grande, doutor Adriano Linhares. Beleza, obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Parabéns, muito gentil. Vamos falar agora, né? Vamos mostrar a mãe do adolescente, a mãe do menino de 16 anos. Tá uma confusão essa história, né? Porque parte está dizendo, né? A moça estaria dizendo que o pai cometeu um estupro, né? O marido cometeu um estupro durante 6 anos. 6 anos. E só foi revelado agora com o filho matando o pai, dizendo que fez por vingança. A polícia diz que não. A polícia diz que, o delegado nos diz que já ouviu conversa que o menino foi tirado da casa da mãe 3 anos atrás, porque estaria dando problema por lá, foi morar com o pai e nessa o pai encontra a morte. Vamos ouvir o que a mãe tem a dizer? Para a gente não tirar a conclusão precipitada? Sim. O delegado está dizendo que isso não existe. Que não tem nada de estupro, que é crime motivado por dinheiro. Tanto que o moleque, mostra ele dirigindo o carro, ele estaria levando o cadáver do próprio pai. Enche a tela, por favor. Estava levando o cadáver do próprio pai aí nesse carro, na caçamba do carro. O carro aí 180 km por hora, ele com uísque, tomando uísque, ouvindo funk. Abre o áudio aí pra gente ouvir o funk, ó. Aí, não tem o som, não? Cadê o som, então? Aí, ó, ele curtindo adoidado aí, ó. Ó o som no último volume. E diz que o corpo do pai pode estar atrás nessa hora. Sobe o som aí. Ó. Eu vou te falar. 16 anos e já matou o pai. Vamos ouvir pela primeira vez a mãe. Será que ela está corroborando mesmo com essa história do estupro? Será que ela pode ser arrolada nesse caso de alguma maneira, se esse estupro for uma mentira, como o delegado está dizendo que é? Pode pôr no ar, por favor. Eu vim ver o meu filho realmente para ver o que tinha acontecido e saber, né? Porque eu não sabia de nada.
Daí eu conversei com o delegado, ontem eu conversei com o meu filho, e realmente o que aconteceu foi que quando eu tinha 9 anos eu fui estrupada pelo Mauro Kipremiotti. Com 15 anos eu engravidei, tá? Tive um adolescente. Ele veio morar com o pai dele, com 13 anos. E de lá pra cá eles brigavam, ele maltratava o Arthur, ele bebia, ele contava o que tinha feito comigo. Então ele deixou a cabeça do meu filho transtornada, ele transtornou o guri. Porque como é que tu vai contar pro filho o que tu fez com a tua mãe? Ah, eu fiz tal coisa com a tua mãe e era bom. Era bom. Como é que uma criança vai se sentir? Como é que uma criança vai se sentir? Entendeu? Ele maltratava o Arthur, ele deixou 2 dias do Arthur fora de casa na chuva. Então, quando o Arthur veio pra cá, eu disse, Arthur, não vai, Arthur. Mas ele ofereceu coisas pro Arthur. Entendeu? Ele induziu o Arthur a vir pra cá. Mas pra deixar meu filho desse jeito, transtornar a cabeça do guri. Já prestei depoimento, também já fui na fórum ontem à noite, que eles me chamaram, já esclareci. Olha, foi um baque, porque um mês atrás, não faz nem um mês, uns 20 dias atrás, veio a sentença do Mauro. Ele tinha pegado 33 anos de prisão, mas ele podia aberto meu microfone? recorrer. É do Então, Livramento 24 horas. Aqui eu agradeço os nossos parceiros Livramento 24 horas. Vamos ouvir. Eu tava aguardando, porque faz quanto tempo? 9 anos. Eu tinha 20 anos, hoje eu tô com 32. Então faz tempo. Então a justiça ia ser feita. Sabe? Eu penso, tu imagina como é que tá a cabeça do meu filho, de escutar tudo o que ele falava e ainda falar que gostava de fazer isso com a mãe dele. Entendeu? Ele deve estar muito transtornado. Ele tá muito transtornado com isso. Eles estão acusando o Arthur como um crime bárbaro. Como fosse pela herança do pai dele. Ele não quer nada. Ele falou ontem para a irmã dele, que é minha irmã, que ele não quer nada. Mostra a foto do dinheiro. Olha como ele não quer nada. Vingou. Eu disse pra ele, mas não precisava, você sabia que ele ia ser preso. Entendeu? Não precisava. Ele disse, mas mãe, ele falava que gostava de fazer isso contigo, mãe. Como é que eu vou me sentir? Ele me deixava pra fora de casa. Como é que uma criança vai se sentir? Imagina quem tem filhos, como é que vai se sentir? Ela tem que mostrar os boletins de ocorrência da época. A polícia tem que ir atrás dessa denúncia, porque o cara tá morto. O cara não tem como se defender. O menino não queria herança, a primeira coisa que ele fez foi se apossar do carro da empresa do pai e fazer fotinho com dinheiro. Como assim não queria saber do dinheiro do pai? E se ela estiver mentindo sobre o estupro, doutora? Bate. É uma situação extremamente delicada e complicada, a partir do momento que ela fala que, quando ela tinha 14, 15 anos, houveram essas práticas, Não, né? de 9, a partir dos 9, 9 aos 14. Exatamente, quando ela era muito criança, mas chama atenção o porquê. Se esse cara era um estuprador de vulnerável, de criança, ela permitiu que o filho dela, fruto deste relacionamento criminoso, né, deste crime, morasse com o algoz. Muito possivelmente, aquele que estupra uma criança menina, estupra um menino também. Então, é necessário analisar com todos os detalhes e de forma muito pormenorizada. Coronel, ela pode ser penalizada se for uma mentira? Bate, primeiro que ela pode defender o filho dela, ela pode criar qualquer cenário para tentar defender ou tentar justificar a atitude do filho dela como mãe. Agora, como mãe, ela não acolheu o filho que passaria por essas agressões com o agressor dela. Então, ela entra em contradição, Bate, e o delegado não caiu nessa conversa e eu também não. Eu vejo mais como uma tentativa dela justificar um ato que não tem justificativa. Seria uma forma de tentar amenizar a situação e aí depois, talvez, numa análise da psicóloga, um menino orientado fala sobre esse suposto estupro e pode ser solto mais rápido. Se o que ela estiver com a intenção de tentar amenizar o ato criminoso é a criação artificial de um álibi histórico, de um histórico de violência para que aquilo ali justifique a atuação monstruosa que é a execução de uma pessoa. Eu acho que a melhor colocação é essa mesma. Como que uma mãe que diz que foi estuprada pelo marido, com quem teve um filho anos depois, como ela vai autorizar que o filho more com um cara como esse, né? Então, peraí, se estuprou você, como é que você deixa ele morar com esse canalha? Ela já pratica um crime. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.